conversar um pouquinho sobre os benefícios ou os efeitos, né, da expansão maxilar, tanto rápida quanto lenta, em pacientes classe 2. Primeiro é importante a gente revisar os conceitos de relação de classe 1, relação molar classe 1, classe 2 e classe 3. Vamos lembrar que essa relação é estabelecida entre os primeiros molares permanentes, né, essa classificação de Engel, e a partir daí se traz essa mesma relação para caninos descidos, ou mesmo relação esquelética, que a gente fala de classe 1 e classe 2, tá? Mas a relação real, quando a gente fala de classe 1, classe 2 ou classe 3, é dada pela relação entre os primeiros molares permanentes. Vou colocar uma imagem aqui na tela, vou pedir para o Marcelo jogar uma imagem aqui na tela para a gente revisar esses conceitos. Então, o que é um paciente classe 2? É aquele em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente, ela está mesial à frente em relação ao sulco central do primeiro molar inferior. Então, molar superior está à frente de onde ele deveria estar em relação ao primeiro molar inferior. Isso é um paciente classe 2, dentária, né? Ok, então aqui vamos dar uma olhadinha no caso da Duda para entender o que a expansão maxilar tem a ver com esse tipo de paciente, com esse tipo de padrão, né? A Duda é um caso que está publicado no livro da Quintessence, Mulher, Dentista Mulher, de Odontopediatria. Por isso que ela está aqui, ela permitiu que as imagens dela pudessem ser utilizadas tanto no livro quanto aqui para essa aula. Obrigada, agradeço aí a Duda e a Raquel pela confiança. Mas vamos revisar aqui o casinho da Duda. A Duda tem 8 anos e 2 meses e ela chegou para mim no consultório com a queixa de falta de espaço para a erupção dos incisivos centrais. Bom, já estava esperando há mais de 6 meses esses dentes se romperem e clinicamente a gente via que realmente tinha uma falta de espaço para esses dentes irromperem na cavidade bucal, né? Mas quando a gente olha a Duda aqui com esse padrão, a gente vê que na imagem de perfil o queixinho dela, né, está um pouquinho para trás, retrognata que a gente chama, né? Isso também é uma característica do que a gente chama de uma classe 2 esquelética, a mandíbula está para trás. Mas é importante a gente lembrar que em pacientes em crescimento essa característica é normal, porque a mandíbula ainda vai crescer. O surto de crescimento da mandíbula ocorre próximo à puberdade, né? Junto com o surto de crescimento puberal. Então vai daí, no final do segundo período transitório, a idade cronológica e a idade esquelética nem sempre coincidem, né? Mas a gente sabe que vai ser próximo ao segundo período, né? Ou no início da dentição permanente, onde esse surto vai ocorrer e essa mandíbula vai crescer, quando o paciente também cresce em altura, né? Em estatura. Então, de qualquer forma, em relação ao perfil, a gente sabe que a gente pode ter uma melhora quando houver o surto de crescimento da mandíbula. Joia! E vamos ver a boca da Duda, né? O que a gente tem aí nessa relação dentária. Se a gente observar aqui, a gente não consegue ver o primeiro molar permanente nessa foto, mas vou colocar uma imagem do modelo da Duda aí para vocês, que vocês vão conseguir visualizar essa característica, essa relação molar de classe 2. Mas quando a gente volta aqui, dentariamente a gente também vê que o canino superior, ele está à frente em relação a onde ele deveria estar no arco inferior. O correto é canino superior, para a gente ter uma relação harmônica de classe 1 entre as bases ósseas, canino superior deve ocluir entre o canino inferior e o primeiro molar descido, né? Que seria no espaço primata do arco inferior, é onde ocluem os caninos. Então a gente vê aqui que o superior está à frente do inferior, então a gente tem uma relação também de caninos de classe 2. Bom, e sempre que a gente observar esse tipo de padrão, sempre que vocês observarem um paciente com características dentárias de classe 2, para a gente fazer o diagnóstico, poder realmente diagnosticar a discrepância transversa entre os arcos, a atresia da maxila, é importante que